Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade. Quero felicitar também a direção da FRAM, Associação Mundial das Fraternidades Ramatiz, da oportunidade de eu expor as minhas experiências e a minha relação com o Ramatiz. Tudo tem um início. A minha iniciação espiritual junto a Ramatiz foi um câncer que eu tive no testículo, se não me engano, lá por volta do mês de março de 1964. Eu tive esse câncer no testículo, pra você ter uma ideia, em uma semana, um dos testículos estava maior do que um ovo de Páscoa. Submeti aos exames patológicos e foi constatado um dos piores cânceres, que esse tipo migrava para o outro testículo também. Na ocasião, eu estava mais ou menos quase 3 anos de casado, com 27 anos, 2 filhos pequenos. E eu comecei a frequentar o grupo de trabalho Ramatiz em sessões de materialização do espírito. É indescritível as sessões de materialização quando você fala diretamente com o espírito materializado. O responsável por esse grupo foi Percy Judice e a sua esposa Maria Graci. Logo que eu entrei no grupo, foi me dito que para frequentar e participar teria que ser vegetariano e teria que estudar uma das obras de Ramatiz, que foi Fisiologia da Alma, que atualmente é editada pela Editora do Conhecimento. Essa obra foi minha iniciação espiritual. Por vocês terem uma ideia, eu vou apenas citar alguns capítulos que veio de encontro com o que eu estava passando no momento. Alimentação carnívora e o vegetarianismo. A saúde e a enfermidade. A evolução da homeopatia. O tipo do enfermo e o efeito do medicamento. A homeopatia e a alopatia. A homeopatia, precauções e regime dietético. Considerações gerais sobre o karma. As moléstias do corpo e a medicina. Considerações sobre a origem do câncer. Aspecto do câncer em sua manifestação kármica. Motivos da reincidência do câncer. Motivos do recrudescimento do câncer e a sua cura. Esse livro veio de encontro das minhas dúvidas quanto a respeito da minha enfermidade. Bom, baseado nesse livro, e baseado também a minha adentrância com o trabalho de Ramatiz, houve um desabrochar da minha mediunidade. Eu comecei a fazer resumo de livros de medicinas, principalmente medicinas alternativas, que eu não estava entendendo. Né? E participei ativamente deste grupo. Nesse período, o filho meu, o maior, que estava mais ou menos com 1 ano e meio, por aí, 1 ano e 8 meses, teve broncopneumonia e o médico que assistia a minha mulher deixou a queima-roupa que o filho não tinha cura, que ela era responsável. Como já tinha algum conhecimento da homeopatia, para vocês terem uma ideia, em 1964, 65,
os médicos eram presos como charlatões. Bom, eu fui, por indicação de um primo meu, eu fui procurar um médico homeopata. Tive sorte de ter conhecido um grande pesquisador de câncer, que chamado Dr. Estevão José de Almeida Prata. Receitou 3 remedinhos da homeopatia e curou meu filho. Até hoje eu não esqueço. Ipeca, 5 gotas 3 vezes ao dia, bálsamo peruviano e antimônio tartárico. Esses 3 remédios praticamente curou meu filho. Numa das consultas, eu expus o meu problema. Ele me fez uma pergunta: operou? Já não gostou. Tomou radioterapia? Também não gostou. Bom, um estudo de Ramatiz, estudo de outras obras, eu tomei conhecimento que essas radiações que é feito no nosso corpo energético vai minando as nossas defesas. Não que a gente é contrário a esses tratamentos, mas a gente tem que tomar certas precauções, porque o nosso organismo é muito sensível a essas radiações. Bom, ele fez uma vacina partindo da matéria do ovo galado, tirou sangue e me fez uma autovacina. Quando eu tomar, não me lembro, acho que uma dose ou 2 doses, eu não me lembro. Bom, eu saí do consultório dele, abandonei o tratamento. Bom, aí foi a primeira grande crise com referência à família. Como abandonar o tratamento? Como fazer essa tal homeopatia e não comer carne? Eu disse à minha mulher, minha mãe e meu pai, que eu não estava pedindo sugestões. Eu tinha tomado uma decisão. Se não tivesse comida em casa, eu fazia um jejum. Né? Eu já estava nesse período, eu tinha lido algumas obras, principalmente a macrobiótica, que me deu um parâmetro de toda a minha estrutura na alimentação. Né? Além disso, eu comecei a frequentar o grupo Ramatiz na cidade do Rio de Janeiro, que era o responsável, Sebastião Mendes de Carvalho. Tivemos um bom relacionamento, comecei a frequentar o grupo Ramatiz, né, do Rio de Janeiro, e do isso foi estudando e me deu um embasamento. Bom, para procurar o motivo do meu câncer, né, eu fui estudar algumas obras que vêm em complemento, né, do que o Ramatiz diz. A primeira grande obra foi esta de Paracelso, As Causas Ocultas da Enfermidade. Nós sabemos que todas as enfermidades, qualquer que seja, tem um gatilho emocional. O sapo que você não digeriu, a crise que você não superou, há um desalinhamento no campo energético. Pesquisando a medicina chinesa, quando existe algum desequilíbrio, tem órgãos que vai sofrer as consequências da alegria ou do trauma. Então vejamos, o coração ele está sempre funcionando quando a tônica você tem uma vida de alegria, sem trauma, sem nada. O fígado, né, quando ele entra em descompasso, é através da cólica, da mágoa, da raiva, do ódio.
O baço e o pâncreas são as preocupações. A pré é aquilo que não aconteceu. Eu me lembro uma ocasião, uma senhora foi consultar um guia espiritual, que ela estava preocupada com isso, com aquilo, contou toda a história, sempre colocando o prenome pré. Aí o guia, se não me engano, um preto velho, disse: minha irmã, para resolver todos os seus problemas é muito simples. Mas como simples? É você elimina o pré da tua vida e se ocupa mais. Parte do parâmetro que nós temos desafios. E os problemas nada mais são do que desafios para podermos superarmos. Né? O pulmão, né, ele entra em distonia quando a gente chega na melancolia, na tristeza. Os rins é afetado do medo, a insegurança, a dúvida. Né? Então você vê, meus caros irmãos, os nossos problemas não solucionados, o sapo que engolimos, vai atingir determinados órgãos de toda a nossa estrutura psicossomática. Deus nos deu um corpo maravilhoso. Ele funciona adequadamente quando você dá a ele condições de bom funcionamento. Uma alimentação mais estruturada, a maneira de comer sem preocupação. Né? Agora, no momento de todo de desestruturado, porque o ar está contaminado, né? A terra, a água, isso que nós colocamos como agradecimento daquilo que o Criador nos deu. Veja como que é interessante, na crise a gente encontra muitas das nossas soluções. Lá nos primórdios, quando estava começando o beneficiamento de cereais, um médico alemão, em 1800, alguma coisa, 1700, não importa a data, ele começou a observar o aparecimento de certas doenças que antes não existiam. Porque antes você comia o alimento, né, que praticamente orgânico, não existia poluição. Mas para que o alimento durasse mais, começou a beneficiar os alimentos. Isto é, você começou a roubar dos alimentos os nutrientes, que ficou uma massa que não nutre. Né? Bom, e esse médico, na sua observação, ele falou: essas doenças não são doenças, são carências de nutrientes. Né? Então, ele fez esse estudo, né? Era um médico homeopata, e ele sintetizou os 12 remédios dos tecidos, que nada mais é do que os nutrientes que tiramos dos alimentos. E hoje em dia, criou-se, devido à corrupção total, né? Hoje nós comemos alimentos saborosos, mas nada de nutrientes. Né? Então, o simples fato de você colocar esses nutrientes que foram roubados dos alimentos, as doenças desapareceram. Né? Então, hoje em dia, criou-se os polivitamínicos e os poliminerais. Só que não são orgânicos. Como diz o Dr. Lair Ribeiro, um médico nutrólogo muito bem conceituado, né? Ele diz o seguinte: tudo aquilo que não é orgânico, quando você ingere, o corpo não reconhece. Ele fala: opa, entrou um ET. Ele não reconhece. Então o que ele faz? Ele tenta expulsar isso do teu organismo,
ou ele encapsula. Por falar nesse encapsulamento, existe uma outra medicina chamada homotoxina, que vem provar que a homeopatia é uma medicina científica. O que é a homotoxina? Homo, homem, e a toxina, ou gerada pelo próprio organismo no processo da digestão e assimilação do alimento, ou são aquelas ingeridas através da respiração, ou ingerido, né, nos aditivos, muitos deles perigosos, acrescentados na alimentação para ficar muito mais saborosa. E vocês terem uma ideia, a homotoxina, que está disponível em PDF, né? A introdução são em 800 páginas. Eu adentrei, estudei, e vem demonstrar o organismo, quando tem essa toxicidade que você ingere. Por quê? Para que o alimento e o nutriente seja processado adequadamente, você tem que ter o sistema digestório funcionando adequadamente e o sistema excretor funcionando adequadamente. O que é o sistema digestório? O sistema digestório, ele compreende a boca, o estômago, o fígado, o duodeno, o intestino, o ânus, para a eliminação. Se você normaliza o teu sistema digestório, que tudo aquilo que você ingere para nutrir ou saciar a sua sede, você tem que mastigar. Os antigos diziam, mastigai os sólidos e mastigai os líquidos e bebei os sólidos, isto é. Bom, o que acontece? A macrobiótica me ensinou que cada garfada você tem que mastigar pelo menos 50 vezes. Isto é, você tem que preparar o alimento na boca. Não pode comer com preocupação, né? Porque você vai nutrir a máquina humana. E é sagrado. Na macrobiótica também eu aprendi, até a maneira de você fazer o alimento, ele pode te nutrir ou te matar. Né? É um ato de amor à preparação dos alimentos. Bom, o que acontece então? Normalizando também o sistema excretor, que são várias fontes, é a urina, o suor, os mucos. Quando você ingere alguma coisa tóxica, o organismo tenta jogar isso para fora. Aí foi classificado em várias patologias. Sai pela pele, aí fica com urticária, fica com uma erupção, um furúnculo. Por quê? Esta é a sabedoria do corpo. O corpo está tentando eliminar essas toxinas para fora. Então, na homotoxina, nesse processo da alimentação, quando você não dá um tempo para completar a digestão e a assimilação, né, esse produto dentro do teu organismo, e quando não está muito bem ensalivado, ele fermenta. Aí vai te dar várias patologias, vai exigir do organismo um esforço áureo para combater essa fermentação que aconteceu. Aí são os distúrbios digestivos, né? São vários tipos de distúrbios digestivos que você começa a tomar alguma coisa para combater aquele distúrbio. Alguma coisa, sempre alguma coisa. E geralmente você vai buscar das cápsulas coloridas tóxicas da medicina alopática. Nós estamos todos doentes.
né? Eu vi há pouco uma informação que no Brasil existe 20 ou 30% mais farmácias alopáticas do que nos Estados Unidos. Olha que absurdo. E esses remédios alopáticos não te curam nada. Você toma algo para combater o mal do estômago, tem efeito colateral que vai atacar o fígado ou vai atacar o rim. Aí você vai num especialista do rim ou do fígado, toma uma droga que ele vai provocar uma neurose ou vai provocar outra coisa. E assim os remédios não são feitos para te curar. O próprio nome diz, remediar. Eles não curam, porque não dá lucro para a indústria farmacêutica. Bom, voltando à homotoxina. Homotoxina, quando o organismo não consegue eliminar, essas toxinas ficam em volta do sangue, na linfa, aí vai intoxicando um grupo de células, aí você vai, ele tenta sempre eliminar alguma coisa e você toma alguma coisa para combater aquela eliminação, né? E aí forma tumores, cápsulas, ela encapsula, né? Depois de contaminar. Por isso, o Ramatiz, na sua terapia de câncer, né, vem de encontro um livro que eu recomendo a todos vocês. O câncer não é uma doença, é um mecanismo de cura. Nesse livro, esse terapeuta retrata aquilo que o Ramatiz diz. O câncer é um processo de cura. É um esforço do organismo para não se implodir. Se você tira o tumor, mas você não elimina o motivo de alimentar, que alimentou o tumor, ele vai aparecer em outro lugar, chamado a recisiva do câncer. Bom, então, a alimentação tem que ser balanceada. Nós temos também, através da macrobiótica, uma orientação muito importante. Somos a herança do que os nossos pais comeram. E somos todos intoxicados. Somos o que comemos. Nós não somos o que comemos. Eu vou até um ponto mais longo. Nós somos aquilo que o organismo conseguiu assimilar através da digestão e da assimilação. Você veja, um dos cânceres mais agressivo está no sistema digestório, principalmente no duodeno, né? Que é a primeira parte do nosso intestino, chamado intestino delgado. Ali é a separação daquilo que comemos e aquilo que não é aproveitado pelo organismo, que você tem que eliminar, que vai para o intestino grosso, que você tem que eliminar o mais rapidamente possível. A doença do século está na não evacuação do que se come. Né? Nós temos uma orientação, você vê que a espiritualidade te dá condições para que você normalizar os teus distúrbios, porque o nosso corpo é um templo sagrado, é a catedral da alma. Nós temos que mantê-lo, ele saudável, com menos soma de conflitos emocionais. Esta é a nossa missão aqui na Terra. Aquele médico, terapeuta que nos orientou,
que o câncer não é uma doença que vem de encontro, que o reumatismo nos orienta. Ele dá uma dica de como você eliminar e manter o corpo saudável. Esse livro, essas orientações, vêm de encontro daquilo que pregamos, a qual eu participo, no Clube de Autocura na cidade de Extrema. Lá nós fundamos o Centro de Recuperação à Saúde Ramatiz, que utilizamos a homeopatia. Através da radiestesia selecionamos os medicamentos adequados e fazemos um protocolo, né, de orientação àqueles que nos procuram. E este livro, né, essa limpeza do fígado e da vesícula, aqueles que quiserem tomar conhecimento, entra no site Clube de Autocura, a qual eu participo e frequento. Pra você ter uma ideia, a cidade de Extrema é no sul de Minas. Eu moro em Mariporã, de Mariporã até lá são 45, 50 minutos de carro e mais ou menos 1 hora sem correr. Eu estou no tempo. Quanto à alimentação que nós ingerimos, nós temos alguns parâmetros que vai nortear a nossa vida. O prato sujo são as delícias que ingerimos, as gostosuras que comemos e as consequências. Nas consequências também, temos um amigo meu, médico, Márcio Bom Tempo, que ele escreveu um livro, Receitas para Ficar Doentes. Nada mais daquilo que comemos, da maneira que comemos. Veja como você está se agredindo. Você está comendo como? De que jeito? De que maneira? Tem um alerta para as mulheres. Um tabu que na era de Aquário vem à tona, são pesquisas, um documento explosivo, o consumo de derivados de leite teria uma influência preponderante sobre os cânceres de mama nas mulheres. Ninguém pode, hoje na era de Aquário, dizer que foi tapeado. Um dos cânceres que volta também, principalmente nas mulheres, hoje já tem homens também com câncer na mama, é o uso do antitranspirante. A transpiração é benéfica para o corpo. É nesse momento que o corpo tem a oportunidade de eliminar as toxinas para fora. Quando você passa no teu corpo algo para não transpirar, essas toxinas ficam aonde? Nas mulheres é mais sério, porque ela depila, passa o antitranspirante é um composto de vários químicos, muitos deles desconhecidos, que você passa nas axilas, isso penetra no sistema linfático, né? Então é verdade que todos os cânceres, a primeira coisa é eliminar o quadrante aqui das axilas. Então é muito sério. Não, mas eu não vou usar então nada? Sim, usa o desodorante. Tem o óleo de leite de magnésia. Agora, dentro da homeopatia, se você está exalando alguma
substância desagradável do teu corpo, tem que ser pesquisado. Por isso que a homeopatia não visa a doença, ela visa o doente. E o corpo é uma máquina maravilhosa. Tudo aquilo que é estranho, ele tenta eliminar. Aí você fica tomando alguma coisa para eliminar aquela desintoxicação, vai somando, 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 porque você não consegue eliminar, aliado à toxicidade da respiração, do ar poluído nas grandes cidades, né? Então, isso vem, essas doenças, né? Síndrome de alguma coisa, síndrome de intestino irritado, né? Existem vários tipos de síndrome que a medicina, a alopatia aproveita, né, como para faturar. Existe uma denúncia também, todo mundo tem problema, muito problema do glúten, né? Tem problema, né, da incompatibilidade. Por quê? Bom, mas o glúten fazia parte do trigo, que esse trigo é consumido há milênios e nunca fez mal. Sim, esse trigo que comemos de panificação, trigo muito completo, né, é um trigo transgênico. Ele dá a produção, ele é uma planta de altura menor e o grão não desprende da planta, né? E então a produção, a colheita, não tem tanto prejuízo. Só que esse trigo transgênico, o objetivo é que dá mais glúten para ter uma melhor panificação. Então o médico americano fez um estudo e provou que esse trigo é responsável por uma série de patologias no organismo. E o problema das pessoas que não são alérgicas é pior, porque o organismo já está detonado. Não tem esse embasamento de eliminação. Veja que coisa maravilhosa nesse momento que estamos vivendo dentro da era de Aquário, na era do conhecimento. E o Ramatiz vem de encontro porque ele nos oferece uma verdadeira bibliografia, o modus operandi de como devemos viver nesse momento de transição, né? O mundo está se transformando. Então, o que nós temos que fazer? Para não ser consumido também, tem outro problema de poluição que quase ninguém fala, que é a poluição eletromagnética. O que você pensa para ter essa maravilha? Você tem uma caixinha pequena que você fala com o mundo, que chamamos de celular, o Wi-Fi, universalidade, isso atinge o nosso corpo energético. Bom, mas como você vai viver? Sim, existe alguma pesquisa, eu inclusive assisti a alguns livros, algum vídeo que retrata do assunto, principalmente na Europa, essa matéria foi feita ali na França. Tem muitas pessoas que estão morando em caverna, porque não está aguentando a radiação eletromagnética. E o que nós fazemos ainda? Colocamos um micro-ondas para potenciar essas energias e contaminar os nossos alimentos. O que nós fazemos? Colocamos o celular na cabeceira da cama. Nós não vemos os perigos, principalmente as crianças até 10 anos, 7 anos, que têm um organismo mais sensível. Por isso que tem essas paranoias, né? Os nossos filhos têm que ser bem orientados. E essas radiações eletromagnéticas afetam.
o nosso organismo, o nosso campo de energia. Temos que tomar muito cuidado também. Aliado também de uma maneira de nós comermos, temos algumas orientações que na era de Aquário vem nos orientando da nossa maneira de comer. O alimento vivo. O que é o alimento vivo? São os grãos germinados, que está toda a energia da planta. Na internet tem depoimento de 3 mulheres. Uma, se não me engano, é australiana e 2 americanas. Essas 3 mulheres têm mais ou menos uma idade de 76 a 79 anos. Uma menina de 20 anos tem inveja do corpo dela. Por quê? As 3, somente comem alimentos que ela produz. O que é? Grão germinado. É muito fácil de fazer grão germinado. E nós temos alguma bibliografia sobre isso. Nós temos aqui uma orientação de um médico, Dr. Alberto Gonçalves, que ele diz: lugar de médico é na cozinha. Nós temos também uma outra orientação de alimentação viva e ecológica. Então, para manter a harmonia do nosso organismo, né? Aí muitos falam assim: qual é o prato mais adequado? Vocês têm que procurar, se tiver orgânico, ótimo. Comer prato, primeiro, bastante variado, não é quantidade, mas uma variedade, para que você ingerir os nutrientes necessários que o corpo necessita, que são as folhas e os legumes. Quanto mais cru, melhor. Quanto mais próximo da natureza. Se você tirar no pé e colher na hora, melhor, porque está toda a infraestrutura, toda a energia vital está ali no alimento. Depois você comer integrais, mastigando 50 vezes, 80 vezes. É sagrado o momento de você se alimentar. Outras coisas também que você pode melhorar o fluxo de você come são os utensílios, eliminar os utensílios que soltam mais toxicidade, que são as panelas de alumínio e o teflão, aquele que antiaderente, que são totalmente maléficos. Hoje tem estudo que esse alumínio em excesso provoca Alzheimer. Todas as pessoas com Alzheimer têm um excesso de alumínio no corpo. Temos que pesquisar. Por isso nós somos os trabalhadores da última hora. Voltando também mais algumas informações, dados pela espiritualidade para nós, como conhecimento nesse momento, que nós não podemos dizer que somos ignorantes. Não precisa comprar livro. A internet te oferece tudo isso. Esse daqui, ó, curas naturais, o que eles não querem que você saiba. Esse é um jornalista americano que ele começou a pesquisar e começou a fazer pão integral, só que ele foi inocente, falava que curava isso, curava aquilo, porque o americano, por natureza, é doente pelo que ele come. Ele foi processado. Tem um outro também, um chileno, que foi processado também, que ele fez um manual de medicina natural ao alcance de todo. Todo mundo pode fazer isto. Coisa simples, não é rabiscado. Ele foi processado no Chile, porque não podia curar. Porque a indústria farmacêutica, ela forma um médico para não curar ninguém. Por isso o próprio remédio remedeia.
empurra com a barriga a tua toxicidade. Teve um coreano que esteve no Brasil, doenças, causas e tratamento. Aqui ele cita um fato que fizeram lá na Coreia. Pegaram 2 lotes de bezerros recém-nascidos. Um lote mamou diretamente da teta da mãe. Outro lote, eles pegavam essa caixinha de leite longa-vida e davam para os bezerros. Em 3 meses, 5 meses, aquele que tomou o leite da caixinha morreram, ficaram doentes. Espera aí. Você vê, você tem conhecimento. Teve um outro depoimento que veio até nós, e esse era um ramatiziano, a qual eu tive a oportunidade de conhecê-lo e conviver com ele, Décio Eduardo Pereira. Ele, daquilo que o Ramatiz sintetizou, ele escreveu um livro, Nada é Incurável, da gripe ao câncer. O câncer não é uma doença, é um mecanismo de cura. É o grito de alerta que o corpo está dando para não se desfazer. E o que nós fazemos? O corpo totalmente mal amado, mal sofrido, quando nós devíamos considerar a catedral da alma, o templo do espírito. Veja como você anda. Você está sempre rasmungando, sempre contando o desastre. Cadê a alegria, o alento que tem que entrar dentro de você? Por que você está em conflito? Viva a vida. A beleza da vida está na simplicidade, na alegria. Por isso, os grupos ramatizianos são alegres. Abraça. Talvez eu estou estressado, alguma coisa. Eu tenho 83 anos e nem resfriado eu pego. Eu estou numa disciplina de comer menos, mas mastigando mais. Talvez 50, 80 vezes cada garfada. De encontro também, na nova era, nós temos alguns depoimentos que vêm de encontro do nosso sistema. O que nós estamos acontecendo? Existe um cientista dinamarquês que ele faz uma denúncia muito séria. E ele estuda alopatia. E fez aqui um compêndio, está disponível na internet, em PDF. Medicamentos mortais e o crime organizado. Como a indústria farmacêutica corrompeu a saúde. E essas 550 folhas em PDF, aqui está uma parte, a gente sintetizou alguma coisa. Veja só. Isto vem de encontro para você tomar conhecimento, porque na era de Aquário nós não podemos andar como um zumbi. Nós não somos um zumbi. Nós não podemos ignorância. Essa maravilha que chamamos de internet nada mais é do que os registros acássicos, que são a memória da natureza. Na síntese desse livro, eu fiz uma síntese. Eu apenas vou dizer. Aqui é o seguinte, é o dossiê, 550 páginas, 22 capítulos, 1141 referências, de Peter Gottschicht. Bom, no capítulo 2, ele faz uma denúncia. Mortes por asma,
foram causados por inaladores de asma. Como é muito comprido, eu vou citar alguma coisa. Vamos ver outra coisa interessante aqui. As multas que as indústrias farmacêuticas tomaram não são muitas não, por fraude. 11 bilhões e 8 milhões de dólares por falsidade nas pesquisas, porque não dado a orientação necessária. Vamos ver outras coisas interessantes. Capítulo 10. Regulação impotente de medicamentos. Testagem inadequada de novos medicamentos. Não é suficiente haver apenas 2 ensaios controlados por um placebo. Vamos ver alguma coisa a mais. Capítulo 11. Pílulas para emagrecer são mortais. Capítulo 12. Neurontin, medicamento para epilepsia e para tudo. Capítulo 13. Merck, onde os pacientes morrem primeiro. Capítulo 14. Fraudulento ensaio do Celecoxib, que é o Dextra, que é o Vioxx e Celebra. O escândalo da talidomida e outros escândalos que tem por aí. Trocando medicamentos baratos por caros. Novo Nordix desvia paciente para insulina cara. AstraZeneca desvia paciente para o similar mais caro. E assim vai indo. Vamos ver mais alguma coisa aqui. A glicose sanguínea estava bem, mas os pacientes morreram. Psiquiatria, paraíso das indústrias. Levando criança ao suicídio com pílulas da felicidade. E outras coisas mais. Fracasso geral do sistema clama por uma revolução. Nossos medicamentos nos matam. Precisamos de tantos medicamentos? E assim vai. Eu sugiro, como nós, aquariano, aquele que nos ouve, buscar esses conhecimentos dessa obra. Temos um outro também. Veja que a bibliografia afasta. Muitos me criticam. Você com 83 anos, você vai durar quanto tempo? 1 ano? Como você está comprando todos os livros? Eu não sei. Eu estou estudando, fazendo a minha parte. Agora, se depois de tudo isso vou jogar, eu tenho uma bibliografia de medicinas alternativas muito vasto mesmo. Depois que eu morrer, tudo isso começou por orientação de Ramatiz, graças à minha mediunidade. Que até agora, uma coisa eu não sei nada. Eu estou pesquisando. Tem outra pesquisa também, que eu reputo, são e salvo, e livre das intervenções médicas desnecessárias. Aqui ele faz uma denúncia séria, que a maioria dos exames, principalmente nas mulheres, é falso positivo ou positivo falso. Muitos cânceres não são câncer. Qualquer nódulo que aparece no corpo é preocupante? Não, o nódulo é uma defesa. A macrobiota nos ensina que nós somos biônicos. Nós estamos caminhando. Veja, meu irmão e minha irmã, quanta prótese você tem no corpo? Eu, pelo menos, tenho 2. Eu tenho os dentes, que já foi pro brejo, mas eu deixei muito estoco, a minha dentadura não é completa, porque eu sei a ramificação dos dentes com todo o nosso organismo.
e outra catarata, que todos nós a tendência a ter catarata. Né? Agora veja você, quantas próteses você tem no teu organismo? Quanta cirurgia você fez? Necessárias ou desnecessárias? Não sabemos. E agora com essa denúncia que a maioria dos exames é falso positivo, positivo falso. Pelo menos, segundo a denúncia, que está aqui em 400 e poucas páginas. Minto. Quase 275 páginas. Que ele faz uma denúncia também aqui, que eu tenho falado, estudado, são as vacinas. Você sobrecarrega o teu organismo com toxinas para evitar uma possível causa. O excesso de vacina vai causar uma perturbação no teu organismo. É uma neurose. E aqui consta, para conseguir vacina mais barata, não tem uma adequação necessária, um cuidado necessário. Muitas delas têm mercúrio. Vamos estudar, meus irmãos. Vamos ver se isto realmente é verdade. Porque nós estamos nos autodestruindo. Porque você não vive aquilo que Deus está te dando a oportunidade de você ser um elemento sempre bom. Cada passo que você dá na nossa mãe terra, deixa a sua energia de agradecimento. Quando você come qualquer alimento que foi dado de graça para você, a mão cheia, degusta como um maná sagrado para te orientar, te estruturar, te dar vida, até chegar a hora de nós partirmos com satisfação, alegria de ter feito alguma coisa mais. Espalha a semente das felicidades. Espalha a semente para produzir, para saciar aqueles que têm fome espiritual. Siga o caminho. Isto que o Ramatiz nos ensina. Sidney Carvalho, companheiro, tivemos um programa de 9 anos. Estava com uma enfermidade terrível, psoríase. Promoveu, junto comigo, 25 seminários. Retratamos tanto 9 anos de programa de televisão, como no seminário, uma obra de Ramatiz. A síntese do Ramatiz que ele nos orientou. E nós, que somos ramatizianos, o que você está fazendo? Qual a contribuição de você ter essa pérola das obras de Ramatiz, que são uma enciclopédia? Na sua dor maior, o Sidney Carvalho, no seu desespero, ele produziu 12 obras sob orientação de Ramatiz de A a Z, editadas todas elas para a editora do conhecimento, que dá uma orientação de como nós, ramatizianos, devemos estudar essas pérolas dadas para nós de Ramatiz. Eu agradeço esta oportunidade. Não sei se eu atingi os objetivos, mas eu dei uma síntese do que realmente é a minha vida. Eu agradeço essas pessoas que me orientaram. Percy Judice, Sebastião Mendes de Carvalho e muitos outros a qual eu tive contato. Muito obrigado e até uma oportunidade